Olá e vamos a mais um vídeo da série Momento Tático. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE, criador da Academia Xadrez Vale, presencial em Brasília e online para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Então, dando prosseguimento ao nosso novo formato da série Momento Tático, onde eu não vou resolver exercícios, mas vou mostrar alguns temas táticos, alguns temas de combinações. Então, hoje vamos falar do tema do mate afogado. Então, é um mate dado por cavalo, que é a única peça que salta as outras, e geralmente o rei adversário está cercado de peças. Você já deve conhecer, muitas vezes com o nome de mate de Philidor, mas eu vou falar no vídeo que não foi bem o Philidor quem primeiro deu esse mate. Então, antes eu gostaria de mostrar essa imagem aí, que é uma gravura do Escher, um artista holandês. Ela foi produzida entre 1939 a 1940, são várias etapas, vários trechos aí, formando uma imagem final, comprida, em que as imagens vão se transformando, e olha só, a última imagem, a cidade se transforma num tabuleiro de xadrez, e a posição que aparece vai ter mate no próximo, depois de torre toma G1, capturando a dama, vai vir o cavalo F2, o rei branco todo cercado aí de peças. Agora a imagem aqui um pouquinho maior, ampliada, olha só. E então ele era um enxadrista. Então essa posição que está na gravura vai aparecer em várias das nossas posições. Então vamos a elas. A primeira que eu vou apresentar foi por volta de 1500, do Lucena, o espanhol Lucena, o mesmo do final de Lucena, uma posição teórica nos finais muito importante. E ele publicou isso aí muito antes do Philidor nascer. Então, chamado às vezes Legado de Philidor, mas foi publicado pelo Lucena em 1497. E aqui temos o padrão necessário. Essa diagonal tem que estar fraca, né? Então, para entrar com cheque, geralmente aqui temos uma variante de mate. Essa aqui, geralmente aparece essa variante nas outras combinações. E quando vem para H8, cavalo F7. E lembrando, sempre pode parar o vídeo nos momentos aí decisivos, quando mudar de diagrama. E aqui já sabemos, acho que a maioria já viu esse mate, a não ser que você tenha pouca experiência no xadrez, mas ele causa um impacto muito grande. Cavalo H6 é um cheque duplo, então não pode ser capturado o cavalo, porque a dama também está dando cheque. E depois de rei H8, aí vem o tema da obstrução, o sacrifício. Não pode tomar de rei, porque o cavalo também domina essa casa. E quando toma de torre, o mate afogado ou mate abafado, em inglês, smothered mate. Você vai encontrar essa palavra aí pode identificar, é o mate afogado. Então, vamos a um outro exemplo, agora muito mais antigo que esse do Lucena. Foi publicado em 1283. Esse é medieval, naquelas iluminuras, aquelas imagens medievais. Então aqui segue torre H7, rei G8, cavalo F6, rei F8. A partir desse momento é a combinação propriamente dita. Você vai ter que obstruir duas casas, a casa E7 e a casa F7. Então, E7, só tem essa captura, já obstruiu a casa E7. E agora torre F7 para obstruir a casa F7 e liberar o cavalo, que não precisa mais dominar essa casa, porque agora está obstruída, e aí vem o mate afogado aí. Que interessante. Tem um complemento aqui, né? Esse cavalo domina casas, mas ele está parcialmente obstruído por peças, né? Que foram conduzidas a essas casas pelo tema da obstrução. Então, muitas vezes não é o tema completo, eu tenho chamado de semi-afogado, quando não está totalmente cercado de peças o rei. Nós vamos ver mais exemplos desse tipo. Então, aqui, Greco. O Greco, vou girar o tabuleiro, ele também, antes do Philidor, ele já aplicou em partidas. Quando tem NN, a gente não sabe se é uma partida ou se é uma análise dele, mas seguiu cavalo F2, rei A1, cavalo D3. Se jogar aqui, leva mate,
E temos o padrão, mais uma vez, com sacrifício de dama para obstruir a casa E1 e agora o mate. Isso parece que aconteceu numa partida mesmo, mas tanto tempo que não temos a precisão histórica. Então vamos aqui a mais um. Agora, um pouco também antes do Philidor, né? O Stama, ele publicava, ele tem poucas partidas nos bancos de dados, mas ele publicava estudos dramáticos. Geralmente ele colocava uma ameaça de mate 1 para ficar aquela coisa assim, realmente romântica. Então aqui segue bispo E4 cheque, o único lance é torre B7, e aí segue dama B8, não pode tomar com a torre de B, porque ela está cravada, então tem que tomar com a torre de C. Então está quase formando, o rei já está obstruído, mas esse bispo está defendendo a casa C7, não dá para entrar ali. Então mais um desvio de peça, também ao mesmo tempo obstruindo a casa A7. Aí criou todas as condições para o mate afogado. Cavalo C7 mate. Então vamos a outro exemplo. Lembrando sempre, dá uma paradinha no vídeo. Aqui é uma posição do Moff. O Moff fez mais de uma aí nas partidas dele. E aqui já temos o tema já bem fixo aí, né? Então a gente vai procurar as semelhanças. As diferenças não importam tanto, mas o que tem em comum com as outras posições é o que chama-se padrão visual. Então, cavalo D7, então você já sabe onde vai ser o cheque, né? Tem que ser duplo. Se vier para cá tem mate em D7, se vai ali, dama C8, torre C8 e cavalo D7 mate. Agora dá uma olhada nessa posição, nesse diagrama, e vamos ver uma mais moderna do Fischer, aquela partida do século. Partida do século que o Fischer ganha do Donald Byrne com 13 anos de idade. Essa partida gira o mundo e torna o Fischer já famoso e uma preocupação para os russos, né? Então aqui antes ele jogou torre de F8 e veio rei F1. O rei tenta se esconder. E o Fischer jogou o lance brilhante aqui, bispo E6. Bispo E6, na partida seguiu o bispo toma B6, o Fischer ganhou o bispo, depois ganhou essa torre, ganhou o bispo, então ficaram muitas peças pela dama e ele acabou ganhando bonito também, acabou dando mate. Mas vamos ver uma variante, se as brancas capturassem aqui esse bispo, continua ameaçando a dama, mas aí agora essa diagonal ficou livre. E a variante que não aconteceu na partida seria dama B5. Se vier para cá tem dama E2 mate. Então vai para G1, cavalo E2, rei F1. Cavalo G3 é o duplo descoberto. Não pode tomar o cavalo porque é cheque de dama também. E agora dama F1. E olha só, torre toma F1, cavalo E2, e vamos comparar essa partida com aquela do Moff. Olha só a posição final aqui. E agora a do Fischer. Nessa variante aqui. Então, isso é uma prova que o Fischer já se alimentava dos clássicos, estudou o Moff, estudou Capablanca, estudou vários jogadores ali antigos, porque ele, quando começou a jogar, ele teve acesso a uma biblioteca de um enxadrista lá da cidade, que ele morava, e devorava os livros. Isso eu li num texto sobre o Fischer. Ele devorava os livros, passava toda semana, ele ia lá e trocava, devolvia os livros que ele tinha tomado emprestado e já pegava outros, e com certeza se deparou e teve influência aí dessas combinações e de todas as grandes partidas até o momento, né, até a época dele. Olha só essa aqui, essa também é do século XIX, é período aí romântico, e característica desse xadrez romântico é posições caóticas, geralmente sem desenvolvimento,
Brancas jogaram dama toma G4, permitindo aqui um ganho de material com G2, sacrifica a dama temporariamente, mas aí captura, faz outra dama e está com uma torre a mais no momento. Mas olha o desenvolvimento. Aí o Bird, que é o mesmo da abertura Bird, jogou dama H5. Se jogar um cavalo H6, provavelmente vai seguir aqui um D3, ameaçando o bispo toma. A dama está presa aqui, né? Então não foi o que seguiu. Ele jogou o bispo E7. E aqui não pode cair aqui na tentação de tomar em F7 com a dama, porque o rei vem para cá e não está tendo a continuação imediata. Pode até ganhar, mas muito mais preciso nessa hora é capturar de cavalo. E aí quando o cavalo ataca a dama, não tem problema, porque é duplo descoberto. Duas peças dando cheque, não pode tomar a dama, não pode tomar o cavalo. Se vier para F8 tem mate em F7. Então, segue o mesmo padrão que já conhecemos. Dama E8, torre E8, cavalo F7, mate. Muito semelhantes os mates. Vamos para a seguinte. Aqui é preparando, você vislumbra as condições para o mate e prepara. Então, vamos sacrificar aqui em F7 para trazer o rei. E agora, cavalo já na casa certa, apontando para F7. E a dama entra na diagonal. Todos os requisitos, né? O cavalo tem que estar apontando para F7, a dama entra. Agora, se vier para F8, é mate em F7. Se vai para H8, cavalo F7, rei G8, cavalo H6. Sacrifica a dama para obstruir a casa. Pode tomar de cavalo ou de torre. E ele abandonou um pouco antes. Mas vamos até o final aqui. Se tomar de cavalo, o mesmo mate. Mate afogado. Vamos para outra posição. Essa aqui, já temos a posição aí bem, o padrão já bem fixo aí na mente, né? Você já deve estar vendo, já deve estar sendo atraído por esse sacrifício para colocar a dama na diagonal do rei. Se vem em F8 é mate, se vai em H8 já sabemos como é o mate. Sempre se repete o mesmo padrão e aqui também pode tomar de cavalo ou de torre e segue mate. Vamos ver outra posição. Aqui uma posição muito bonita, também vai ser um semi-afogado, porque não vão estar todas as casas obstruídas. É uma partida do Karpov e Shirov. Ele atacou a dama, tinha sacrificado a qualidade. Vamos ver a seguinte variante, isso não aconteceu na partida, mas esse lance dama 6 parece que resolve, né? Porque não vai poder tomar a torre porque está caindo a dama. E se tomar a dama, a torre sai do ataque. Só que o que o Karpov jogaria aqui? Cavalo G6 cheque. Rei H7 única. Cavalo E5. Não pode ir para G8 e não pode jogar G6, porque aqui segue dama F7 e mate. Então ele volta para H8. E aí já temos as condições todas aqui. A dama na diagonal e o cavalo apontando aqui para F7. Vem cheque, cavalo cheque, duplo descoberto. Ó. Não pode capturar o cavalo nem a dama. São dois cheques. Rei H8, aí dama G8, torre G8 e cavalo F7. Então tem duas casas obstruídas e essa aqui é dominada pelo bispo. Então, por isso que eu chamo semi-afogado. Ele não tem peças próprias ao redor, né? Totalmente. Uma casa estaria vazia, mas tem o bispo cumprindo a função aqui de defender a casa H7. Vamos ver outra posição, também um tipo de mate semi-afogado. Você pode ver que o rei está bem obstruído aqui. Qual que é o lance aqui que o Kasparov fez contra o Lyuboyevich? Olha só, ele está bem colocado, mas como é que entra aqui? Parece que os bispos defendem todas as casas, mas o Kasparov entrou aqui sem cerimônia e veio aqui para G6, ameaçando dama H5. E esse peão captura dama, cavalo mate, cavalo G6. Ele está obstruído por duas casas e o cavalo aqui colaborando também, por isso que eu chamei de semi-afogado. Ele está parcialmente bloqueado pelas próprias peças e tem um cavalo
cumprindo uma função importante de dominar a casa H7. Vamos a mais um exemplo. Esse aqui é muito bonito, eu vou girar aqui o tabuleiro. Foi jogado pelo Sam Lloyd. Sam Lloyd era compositor de problemas, mate em 2, mate em 3, e jogava partidas também. E nas partidas ele não se contentava só em criar os problemas fora dos torneios. Ele, nos torneios, buscava também a beleza. Então aqui ele vai fazer um lance fantástico. Primeiro lance, que é torre A1, obstruindo a casa A1. Agora vem dama G5. Então temos aqui o padrão, a dama entra na diagonal. Se jogar aqui é mate. E se jogar para B1, vamos dar o cheque. Rei C1, cavalo B3, rei B1. E temos o tema aqui do afogado, mas espera aí, não está sendo mate ainda. Mas aí que é interessante dessa combinação. Ela vem de um tema que aparece nos mates afogados e transforma num outro tipo de mate, que é o Anastasian. Cavalo D2, rei A2, torre A8. Tem que colocar a dama. Então esse é outro tema que a gente vai ver, que tem uma partida do Carlsen também, acho que com 12 anos, contra o Hammer, que ele dá esse tipo de mate. É o Anastasia, ou Anastasia, não sei como pronuncia. Em inglês eles chamam de Anastasian Mate. Então vamos para o seguinte. Essa aqui é uma do Greco, agora pegando os mates que são similares àquele da imagem. Vou mostrar ela aí de novo aí no canto. Olha só, cavalo, captura D4. Isso é uma preparação para que aconteça o tema. Cavalo toma D4, aí segue dama H4, ameaçando F2 e H2. O cavalo volta para defender ali o H2, mas aí vem dama F2 e olha como parece a imagem. Dama G1, torre toma G1, cavalo F2. Poderia tomar de cavalo nesse caso também. E aí, cavalo F2 mate. Então, essa imagem aqui parece muito a gravura do Escher. E vamos mostrar mais uma. Essa que foi vista recentemente na série Partidas Extraordinárias, o especial Candidatos, que foi a partida do Grischuk. Nessa posição seguiu torre D8 e o Grischuk jogou dama G8. Também é a mesma posição aí do Escher. Vamos chamar de tema de Escher, né? E agora, para finalizar, uma partida que também saiu na série Partidas Extraordinárias. O Anand jogou cavalo E5, cavalo de D5, brilhante, e o Aronian capturou aqui em G4. Mas vamos ver o que aconteceria se ele capturasse em E5 com um peão. É a única captura possível, porque o outro peão estaria cravado, né? Não pode capturar. Mas se captura aqui, segue dama toma D4 e você já sabe aí o final, né? O tema de Escher, dama G1, torre G1, cavalo F2. Bom, e além desses exemplos que eu mostrei, existem muitos exemplos, muitas combinações, muitos fragmentos aí de partidas em que esse mate acontece. E você já deu o mate afogado em alguma partida? Eu já consegui dar em alguns blitz, não sei se em partida pensada, não me lembro, pelo menos em alguma variante, mas em variantes a gente sempre está vendo, opa, ali vai ter o mate afogado, e às vezes o jogador defende e fica só na variante, assim como essa partida do Anand. Mas muitas vezes o jogador leva ou por descuido, ou por desconhecimento, ou até querendo premiar o adversário. Isso é mais raro, né? Querendo premiar o adversário, dando a oportunidade de dar esse mate. Então deixe aí nos comentários qual a sua experiência aí com mate afogado, e até o próximo vídeo da série Momento Tático. Até lá, valeu!